Olá a todos, olá a todas. Então eu vou dar continuidade à conversa que vocês começaram aqui com o Renato sobre como analisar documentação de época. E aí a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é reforçar alguns pontos do que o Renato já falou com vocês. A primeira coisa que precisa ser reforçada é a ideia de que esses textos, as chamadas crônicas da conquista, em especial, constituem um discurso sobre o outro, constituem uma retórica da alteridade. E essa retórica da alteridade é o marco desses textos. Né? O que significa uma retórica da alteridade? Significa a constituição do outro dentro do meu discurso. E a gente não pode, como leitor, como historiadores que somos, entender que esse outro, nesses textos, é natural. Né? Os indígenas não são o que está sendo descrito pelos espanhóis. Tampouco quando os indígenas ou mestiços falam de espanhóis, não necessariamente os espanhóis são daquela forma. E aquela forma é uma maneira de ver dentro dos códigos que eu conheço. Portanto, a maneira pela qual eu narro alguma coisa diz muito da coisa que eu narro. Então, mais do que ficar procurando indígenas em textos espanhóis, ou mais do que ficar procurando espanhóis em textos indígenas, é mais fácil a gente tentar entender como se constituíram as memórias escritas nesses textos. Tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente reforçar do vídeo do Renato que vocês assistiram na semana passada. A segunda ideia, e aqui em especial pensando os textos espanhóis, é que a noção de história é europeia. Essa é a primeira coisa desse segundo ponto que eu quero reforçar. Tá? Não há noção de história entre os indígenas. Existem sim noções de historicidade, noções de temporalidade entre os indígenas. A ideia de uma percepção das coisas no tempo, isso ok. Né? Mas história como a gente concebe, eu já vou dizer qual é essa concepção de história, no século XVI, final do século XV, durante todo o século XVI, que é o que a gente está lendo, ela é uma concepção muito europeia porque ela pressupõe o cristianismo. Né? E não há cristianismo na América. Deus e o diabo vêm para esse continente no barco, são trazidos pelos espanhóis. Né? Para a gente começar a entender um pouco então que história é essa que vem no barco, vale a pena a gente pensar numa noção de história cristã. Né? Para essas pessoas, então para o Cortés, para o Bernal Díaz del Castillo, que foi um capitão da conquista, para outros que escreveram, para o Gómara, enfim, para vários dos espanhóis que escreveram sobre a conquista do México, independente de onde eles estavam, se eles estavam no México, depois se eles escreveram na Europa, se eles escreveram já na Nova Espanha anos depois, isso é independente. Quando eles pensavam em história, eles pensavam na Bíblia. Né? E mais do que pensar na Bíblia, eles pensavam em algumas passagens da Bíblia que orientavam a noção de tempo histórico na cabeça deles. E a gente precisa ter isso em mente para ler esses textos. A primeira ideia é que nessa noção, que nós vamos chamar de noção tipológica, a ideia de tipologia histórica, né? Ou noção prefigurativa de história, é que a história tem uma data para começar, segundo a Bíblia, o Gênesis. Então, nesse livro, nesse primeiro texto da Bíblia, Deus criou o céu, a terra, a luz, a sombra e cria os seres humanos. Quando ele cria os seres humanos, e especialmente depois que ele nos expulsa do paraíso, ali começaria a história humana, ou seja, a nossa história passa a ser mutável. A história pressupõe mudança, não é isso? Tem algo de permanência nela, mas ela pressupõe a mutabilidade, e no Éden nós não mudávamos, né? Ninguém percebia as suas próprias vergonhas, ninguém percebia nenhum tipo de coisa. Então você continuava igual o tempo todo. Nesse sentido mais parecido com como eles vão imaginar os indígenas. Repara onde vai entrar o imaginário sobre os indígenas. Só que a Bíblia para de contar a história na cabeça deles é a história da Bíblia, a história dos tempos mais antigos é essa, e ela chega num ponto, com a morte de Jesus e sua ressurreição, em que a narrativa para. Opa, alguém mais atento pode pensar, não, mas tem um livrinho a mais, né? Tem o Apocalipse. Pois é, o Apocalipse, e essa é uma diferença dessa concepção de tempo histórico tipológico, prefigurativo, católico, bíblico, né, que essas pessoas tinham, cristão de uma maneira geral, é que o Apocalipse é o fim da história. Então, essas pessoas sabiam como a história ia terminar, sabiam como ela começava, até Jesus, até os apóstolos, até a chegada do cristianismo em Roma, mas esse espaço do meio
é onde as pessoas estavam vivendo. Quer dizer, ninguém sabe quando vai ser o Apocalipse. Se imaginava que ele poderia estar muito próximo, inclusive. A segunda vinda de Cristo, o advento do milênio, como se falava, poderia estar na esquina. Né? Mas o importante é que a ideia dessas pessoas é que o mundo tinha uma data para acabar. E esse meio é a história que eles estavam vivendo no século XV, século XVI. Na verdade, essa concepção vai até o século XVIII, em alguns círculos, né? Ela vai mais ou menos assim nesses círculos. A segunda ideia dessa história prefigurativa, dessa história tipológica, que vale a pena ressaltar para vocês, é a ideia de que o nosso tempo, quer dizer, o tempo que se vive, o tempo que se narra, ali no século XVI, deve confirmar de alguma forma as escrituras. Né? Por isso, prefigurar. Né? A ideia de que, por exemplo, Cristo é a confirmação do Velho Testamento, mas nós somos a confirmação de Cristo e do Velho Testamento. Nós, quero dizer, quem vive no século XVI, é isso. Né? Então, por exemplo, conquistar o México, de alguma forma, deve caminhar na ideia do triunfo da cristandade, no triunfo da lógica cristã, em direção ao Apocalipse, em direção ao triunfo do bem, em todos os momentos. Então, eles vão invocar santos com alguma frequência, vão tentar encaixar as coisas numa espécie de lógica missionária, divinatória. Então, por exemplo, essas comparações que eu citei para vocês em sala de aula com o universo muçulmano, por exemplo, bom, se eles ganharam dos muçulmanos na Europa numa lógica de cruzada, essa mesma noção cruzadística vem para cá, porque o combate aos infiéis, o combate ao povo do demônio, então essa ideia de ver demônio para tudo quanto é lugar entre os índios, vai estar no discurso de padres, mas vai estar no discurso de soldados. É muito comum você achar que você é uma espécie de missão divina. E aí vai. Então não é só para você entender como essas pessoas pensam, como elas concebem história, que é muito diferente de como nós concebemos. A nossa história tem uma lógica mais laica, né? Claro, nossa, dentro da academia, né? Porque se a gente for conversar com as pessoas na rua, Deus continua agindo, né, de alguma forma na vida das pessoas. E aí, nesse sentido, interferindo na história, tá bom? Então, o terceiro ponto tem a ver com a noção que eu acabei de comentar, da providência divina. Deus interfere neste mundo, interfere nesse mundo que ele mesmo criou. Então, a gente não vai ler nenhum desses textos no curso, mas, por exemplo, o Cortés foi chamado por um padre franciscano de um Moisés do Novo Mundo. Então, reparem, o que ele quer dizer com Moisés do Novo Mundo? É importante. Primeiro, porque tem essa lógica prefigurativa que eu expliquei para vocês. Ele é como se fosse um novo Moisés. Ele está confirmando a ideia da libertação de um povo, de um cativeiro, em direção à luz, em direção à salvação. Então, os índios estariam no cativeiro do demônio, assim como os hebreus estavam no cativeiro na mão dos egípcios, e aí eles foram libertados, vão passar um tempo de penúria, de adaptação, mas o caminho é o caminho da salvação, o caminho de Canaã, dessa nova Canaã, por assim dizer aqui. Né? E o Cortés seria esse homem que, apesar da violência do processo, assim como na Bíblia, ele vai fazer chegar o triunfo de Deus, de Jesus. Né? Então, essa lógica prefigurativa, tipológica, mostra quanto Deus interfere na Terra para fazer os seus planos acontecerem. Então tem uma noção de que Deus, de alguma maneira, Deus, os santos, os deuses, as pessoas em nome de Deus, interfeririam no planeta, na maneira pela qual as coisas ocorrem aqui. Então é muito comum que se narre milagres, que se narrem, como se fala, a ideia do maravilhoso, maravilhamentos, que se narrem descobertas como se fossem obras da providência divina aqui. Fazendo uma distinção entre milagre e maravilha, isso é importante. O milagre se dá na ordem do sobrenatural, né? Então um morto levantar, ou miraculosamente veio uma chuva de flechas em cima de mim, nenhuma me atingiu, enquanto todas elas foram dirigidas para mim, não pegou nenhuma porque eu rezei. Né? Então essa ideia nitidamente mostra uma intervenção divina, um milagre aqui. Isso é perfeitamente compreendido dessa forma. Uma outra pessoa pode desconfiar, mas não vai desconfiar do milagre, desconfiar que Deus é capaz de fazer isso, mas achar que você está querendo invocar numa disputa essa providência divina para você. Né? Isso é possível, mas a ideia de desmerecer a providência agindo simplesmente não existe, né, nesse mundo.
E agora, a maravilha, ela se dá na ordem do natural, né? Então ela não é um morto levantar, não é uma saraivada de flechas miraculosamente desviar de mim, mas dentro da ordem natural, por exemplo, estávamos morrendo de sede quando avistamos um lago. Graças a Deus ele estava ali, né? Quer dizer, isso é uma maravilha, repare. Encontrar um lago no meio do caminho é perfeitamente natural, né? Mas quando você não espera, e ao mesmo tempo quando você mais precisa, e você invocou de repente a ajuda de Deus, ele faz aparecer ali um lago que já estava, claro, mas ele faz você ver. Essa ideia é muito bíblica, né? Muito do Novo Testamento em especial, tem muitas dessas passagens ali de que eu era cego e passei a ver quando eu tive fé. Então, quando eu invoco Deus, eu passo a ver. É a própria história, por exemplo, do apóstolo Paulo, né? Que quando Saulo, de Tarso, não via os cristãos com bons olhos, aí ele é cegado por uma luz muito forte, não é isso? No caminho para Damasco. E quando ele volta a ver, ele já é um cristão e está vendo Jesus e abraça a fé com muito fervor, né? Então essa ideia do eu era cego e passei a ver, então eu não estava enxergando o que eu precisava para viver, o que eu precisava, e aí pum, né? Então, sei lá, no período da conquista, nesses textos que a gente está lendo, eventualmente pode aparecer alguma coisa como essa. A gente estava cercado, aparentemente não tinha solução, mas nós invocamos a presença de Deus ou de um santo qualquer, e ele interveio. Se ele interveio de maneira natural, a gente pode falar num pensamento do maravilhoso. Se ele interveio de maneira artificial, ou seja, literalmente o santo montou a cavalo e foi visto em campo de batalha atacando os indígenas, e isso existe, né? Eu comentei com vocês sobre Santiago Matamoros, e que foi visto em campos de batalha. Isso pode ser um milagre, e aí não uma maravilha, porque é completamente sobrenatural a aparição de um santo, tá? E por fim, o último aspecto, o quarto aspecto dessa noção tipológica, prefigurativa de história que essas pessoas têm, que faz parte de uma concepção cristã, escatológica, né, que pensa a parousia, a segunda vinda de Cristo, o final dos tempos, tem a ver com encarar a natureza, o mundo natural, como uma obra de Deus, como um livro em aberto de Deus para o nosso deleite, para que a gente se aproveite dele, e aí vai. Então são várias coisas aqui para a gente pensar. A flora e a fauna do Novo Mundo são muito diferentes da flora e da fauna do Velho Mundo. Mas as pessoas vão buscar, naquele princípio que o Renato já comentou com vocês, analogias, comparações, às vezes inversões, processos para aproximar. Mas, ao mesmo tempo, a flora e a fauna daqui, se são criação do mesmo Deus, assim como o indígena daqui, se for criação do mesmo Deus, e só pode ser, não tem outro Deus, ela, de alguma forma, tem que confirmar o Velho Mundo. Então isso aparece na nomenclatura, né? Quando alguém chama de Nova Espanha, tem uma lógica regenerativa, é como se a Espanha estivesse se regenerando em território americano, nessa noção de se refazer aqui o de lá. Então é quase uma confirmação, de novo, prefigurativa, como eu comentei com vocês. Por outro lado, mais do que isso, as frutas daqui, as folhas, os animais, eles têm um diálogo com o de lá, tá bom? Isso é importante que vocês saibam. Então, alguns exemplos. A flor do maracujá, que vai ser comparada à flor da paixão de Cristo, né? Quer dizer, por isso ela é chamada em vários idiomas, tirando a nossa, que ficou em tupi, né, em engatu, em outros idiomas é a fruta da paixão, né? É assim em espanhol, é assim em francês, é assim em inglês, enfim. E essa fruta da paixão é a fruta da paixão de Cristo, porque as pessoas enxergavam nos seus atributos as marcas da paixão de Cristo. Então, os cravos, a escada, enfim, tudo isso no pistilo, nas partes da flor e em volta da flor, era assim que se via, né? Então, por que isso é importante? Eu vou colocar uma pintura enquanto eu estou falando aqui com vocês, que mostra justamente isso, uma pintura holandesa, que de alguma forma tem essa leitura da natureza que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo o menino Jesus no colo da mãe, né? Então isso é chamado de a Madonna com o menino Jesus. Essa é uma tópica clássica da pintura cristã, né? Vários pintores, vários escultores, vários artistas fizeram esse tipo de abordagem, mas se você reparar, o menino Jesus segura numa das mãos frutas,
a paixão de Cristo, os pregos, né, que vão entrar nas duas mãos e no pé de Cristo, ao mesmo tempo que ela mostra com a outra um cravo embaixo, né, que é o cravo, é a flor do velho mundo, que está associada à paixão de Cristo, e em cima tem uma flor de maracujá nascendo. Eu sei que é diferente do que vocês estão acostumados a ver com uma flor de maracujá, mas é porque esse pintor talvez nunca tenha visto uma flor de maracujá, só ouvido falar. Né? E ela fica em cima da flor de cravo, não porque esse pintor era ruim, mas porque ele está querendo mostrar como o novo mundo, o novo testamento, tudo que é novo confirma o velho testamento, o velho mundo. Essa nova flor da paixão. E aí Cristo parece, de alguma forma, não conseguir fugir do que a mãe dele está mostrando para ele. Né? A mãe o segura com muito carinho, sem dúvida, Maria é muito carinhosa, mas ao mesmo tempo está mostrando para o menino Jesus que não tem o que fazer, o destino dele é morrer por nós, vivenciar a paixão. Né? Então, quer dizer, você enxergar numa folha, numa flor, numa passagem da natureza, num animal, num rio, numa flora, numa fauna, questões divinas, isso é muito dentro dessa lógica que eu comentei de história. Porque também, o que eu não falei para vocês, a história é vista como uma história moral, né? Então a história moral é a história dos homens, né? Dos homens, das mulheres e do que nós fazemos, e também a história natural, né? A história das coisas. E aí a história natural e a história moral normalmente caminham juntas. Né? Então essas pessoas pensam dentro dessa chave de história moral e história natural. E aí Deus está, de alguma forma, intervindo, pensando e agindo a partir da providência em tudo e em todos, né? Porque esse mundo é dele e está caminhando, portanto, para a salvação, tá bom? Bom, como esses textos circulavam? Acho que essa é uma questão bem interessante a gente pensar. Depende de que textos são esses, mas é importante pensar os que a gente está lidando aqui no curso em especial. A gente já comentou um pouco em sala de aula, mas as cartas de relação do Cortês são cartas, como o nome diz, relatórios. Ele está mandando relatórios do que ele está fazendo, uma relação do que ele fez na forma de uma epístola, de uma carta para o rei de Espanha. Né? Nós já entendemos que ele escreve isso no momento em que ele está sendo premido pelo Velázquez, que está cobrando a prisão ou até a morte dele como um vilão, como um homem que fugiu à regra. Então ele precisa pagar pelo erro, né? Isso que o Velázquez está cobrando. Né? Ele fugiu da jurisdição, fugiu do que lhe foi pedido. E ele está dizendo não, né? Ele está justificando a fundação de Veracruz, depois ele está justificando a guerra, está falando que ele está fazendo tudo isso em nome do rei de Espanha, como vassalo. Né? Então ele se põe como vassalo para mostrar obediência. Né? E esse não é um texto, portanto, histórico, necessariamente. Né? Ele não está escrevendo uma história da conquista, embora esteja, de alguma forma, historiando, né? Contando os eventos da conquista de acordo com o que ele faz. Mas veja, essa carta não era para se tornar necessariamente pública, era uma carta ao rei e às autoridades. Ele sabe que o Conselho de Índias todo vai ler, que essa carta vai circular. E ela, de fato, acaba sendo impressa a essa época e circula, deixando a cabeça de muitos europeus assim, polvorosa com a descoberta de um enorme império, com a capacidade do Cortés de conquistá-lo sozinho, porque a gente viu que ele narra isso em primeira pessoa, dá-se a entender que ele faz tudo sozinho, ou pelo menos ele é o capitão, ele é o grande capitão da conquista, se não fosse ele a coisa não teria acontecido. Mas isso tem a ver com o gênero, né? Como a gente já falou com vocês, o gênero de documentos que as cartas de relação podem ser incluídas. Então, para além de pensá-la como um documento quase de disputa num tribunal, né, que ele está defendendo a causa dele diante dos Velázquez, então o texto é um texto também jurídico nesse ponto, é um texto de defesa, ao mesmo tempo ele é um gênero muito comum entre os espanhóis, chamado probança de méritos, ou seja, ele está provando, probança, né, provar, não sei nem se essa palavra existe, mas provação, algo assim, né, probança nesse sentido, dos seus méritos, daquilo que ele faz. Então, como ele faz, acontece, ele que sua, ele que pega, ele que faz, ele está falando para o rei, olha, eu como humilde vassalo fiz tudo isso, assim, sem nenhuma intenção, mas se o senhor achar que vale por bem compensar esse suor todo que eu gastei numa lógica aí de economia moral, por assim dizer, o senhor pode me presentear com a Nova Espanha, com a governança da Nova Espanha, com títulos, né? E ele vai acabar, de fato, se tornando
o marquês, né, não do Vale de Tenochtitlan, mas do Vale de Oaxaca, que é próximo, né, mais ao sul do México, e vai ganhar esse título, né, Marquês do Vale. E vai ganhar pensões, então ele ganha alguma coisa por isso, exatamente porque ele prova seus méritos, e nesse sentido, o Juan Garrido, como a gente comentou em sala, também escreve uma probança com a mesma ideia. Olha, aconteci, eu fui o primeiro a plantar trigo, eu lutei ao lado do Cortés, eu gastei, eu fiz, e portanto eu gostaria de ter essas e essas e essas benesses. Isso aí, esse tomar lá da cá, chamado de probança de mérito, é um gênero pelo qual eu converso com as autoridades, provando o quanto eu sou humilde servidor dessas autoridades e, portanto, do Estado espanhol, e quero coisas que me recompensem na mesma altura daquilo que eu acho que eu fiz pelo reino, claro, me colocando subalterno a essa lógica. Então, repare, esse texto do Cortés, ou a probança do Juan Garrido, tem uma circulação específica, né, que é dentro da burocracia espanhola, dentro de uma lógica imperial e também de pleito, né, de pleito jurídico, de pleito instrucional e uma série de outras coisas. Bom, os outros textos que vocês leram, por exemplo, o texto do Las Casas, que vocês vão ler para essa semana, ele já tem uma outra circulação, ele já foi escrito para ser publicado, e assim o foi, né, ali na década de 50 do século XVI, então bastante tempo depois de qualquer periodização possível da conquista. E aí, nesse momento, o bravo Las Casas está numa lógica, numa campanha que não é de agora, né, já tem algumas décadas que ele está fazendo isso, para denunciar o que ele acha que são os maus tratos contra os indígenas. E nesse sentido, o Las Casas então escreve a história da conquista, né, que ele chama de brevíssima relação da destruição das Índias, né? Então, na verdade, ele não está falando da Nova Espanha, ele está falando de todas as Índias, o que nós chamamos de América, mostrando como em todos esses lugares os espanhóis agiram mal, os espanhóis massacraram, trataram mal os índios, fizeram crueldades com os índios, né? Então, ele cria um discurso absolutamente panfletário, sem sombra de dúvida, porque essa é a função, ele quer gerar impacto no seu leitor. Então ele vai, diferentemente do Cortés, ele vai transformar os espanhóis em máquinas cruéis de matar, né, porque ele precisa criar esse efeito empático, e os índios em coitados que só apanharam. Não estou negando a conquista, não estou dizendo que ele não tenha parte de razão ao dizer isso, mas a maneira, lembra que eu comentei com vocês, a maneira pela qual eu narro diz muito mais sobre quem sou eu, como eu narro, do que necessariamente sobre o que eu quero narrar, né? Então, porque se eu for prestar atenção no texto do Cortés, os índios são guerreiros valorosos, né? Porque ao erguer, é meio Júlio César, né? Na Guerra da Gália, por exemplo, ele faz a mesma coisa lá atrás, né? Ou outros generais. Ao dizer que esses inimigos são os maiores que a Espanha já enfrentou, deram muito trabalho, morreu gente, morreu cavalo, os cavalos, por um lado, mas eu os derrotei, se eles são grandes, eu sou maior. Então eles precisam ser ferozes e grandes mesmo na derrota, né? No caso do Las Casas é diferente, vocês vão reparar, não é isso? Porque ele precisa que esses índios sejam nada, sejam humildes, sejam cristãos prefigurativamente, manso de coração, manso de espírito. E aqueles que se dizem cristãos são pecadores, guiados pela soberba, e ele cria um jogo de vícios e virtudes, não é isso? Pecados e virtudes, em que os virtuosos são os índios, que são justamente os idólatras, são justamente aqueles que não conhecem Deus, e os que conhecem Deus são os pecadores. E aí vai. Então ele cria um jogo de opostos, né, numa linguagem bastante panfletária, numa história, de fato, que ele queria contar para um fim político. Então, repare, é diferente do Cortés, embora tenha os pressupostos da crônica, como eu comentei com vocês, essa lógica temporal toda, em ambos os textos. Não significa que eles tenham o mesmo gênero textual, mas eles têm uma lógica que pensa tempo histórico similar, embora sejam textos de natureza distintas, de conteúdo distinto, de propósitos políticos distintos, ainda que eu possa comparar o texto de Las Casas ao texto do Cortés, pensando que ambos formam pleitos, né? Quer dizer, eles estão numa briga jurídica para estabelecer jurisprudência, um para si e para os seus feitos, no caso do Cortés, e o outro para pensar os indígenas e o fim da época de conquistas, no caso do Las Casas. Bom,
nesse sentido, pensando os textos dos indígenas que vocês leram, né, textos de maneira ampla aqui, né, o Lienzo de Tlaxcala é o mais indígena de todos. Né, então, ele é pós-conquista, também da década de 50, coincide mais ou menos com o texto de Las Casas, mas a gente viu que ele tem uma lógica que a gente pode pensar muito parecida com o da probança de mérito. Ele é feito para espanhóis, para mostrar como os tlaxcaltecas foram os principais guerreiros, os principais apoiadores. Se não fossem os tlaxcaltecas, não haveria conquista da América. Eles se colocam como centro dessa nova Espanha, se mostram como os principais guerreiros desse lado de cá, mas lutando como aliados dos espanhóis, ou colocando os espanhóis como aliados deles, né? E ele foi feito para ser performatizado. Isso é muito diferente dos demais textos, né? Então ele foi feito para ser levado, ele vai com pessoas treinadas que vão juntos ali reencenar essas batalhas quase como se fosse um jogo, né? Eles vão para cada casinha daquelas, meio que reencenando a partir de uma performance toda a conquista. E a periodização da conquista, portanto, é muito maior. A conquista pode até começar com a vinda do Cortés, mas ela não termina em 1521, como a gente viu, ela dura décadas depois, porque mostra, na verdade, a atuação dos tlaxcaltecas. De novo, os índios ali narrados são índios que têm a ver com um propósito político, com um pleito político, nesse sentido, um pleito também jurisdicional, né? Qual é o papel de Tlaxcala no mundo pós-conquista, tem a ver com qual o papel de Tlaxcala no mundo da conquista. E aí, por fim, a crônica mestiça e a crônica indígena. A crônica indígena, que vocês viram, os Anais de Tlatelolco, é um texto que vocês precisam pensar como, entre aspas, mais indígena, malgrado o fato dele já ter sido escrito, pelo menos transliterado por alguém que conhecia o alfabeto latino. E ao conhecer o alfabeto latino, se for o autor indígena, algo na cabeça dessa pessoa já se modificou, né? Essa lógica da esquerda para a direita, de cima para baixo, que a nossa escrita pressupõe, então ela condiciona pensamento, ela condiciona a memória, ao mesmo tempo em que a crônica mestiça também vai juntar lógicas de mundo, vai juntar lógicas cristãs com uma lógica de mundo, e embora ambas também possam ser pensadas dentro de uma noção de um reclame da memória e de um pleito que ali se quer, né? Agora, quando eu falo em crônica indígena, crônica mestiça, crônica de espanhóis, crônica do conquistador, crônica de religioso, textos de religiosos, a gente não pode pensar que os autores podem ser essencializáveis, né? É claro que se eu digo para você que o autor é um religioso, isso não é uma informação para se jogar fora, que ele foi um conquistador que esteve ali presente, que ele foi um indígena que lutou, que esteve ali presente, que ele é alguém da elite de Tlaxcala, mestiço anos depois, né, como Munhoz Camargo, ou como ele é de Tlatelolco, alguém ali que escreveu os Anais de Tlatelolco, enfim. Saber quem é o autor me ajuda muito, mas eu não posso reduzir o texto ao seu autor. Não é porque o fulano é da igreja que necessariamente o texto dele já está todo pronto, eu não preciso nem ler. É texto religioso, não vou nem ler. Porque o autor pode surpreender com algumas visões, ele pode surpreender pela maneira com a qual ele encadeia alguns argumentos, ele pode fugir das expectativas prévias, né? Então, isso que eu estou chamando de não essencializar esses textos, tá? Então, a circulação desses textos é muito importante, porque revela, na verdade, quem o leu, e aí como essa mensagem foi percebida, né? Então, às vezes, como eu falei, o texto do Cortés foi planejado para ser lido pelo rei, por uma entourage ali do rei, por uma questão política, mas ele vai ser publicado e vai ser lido por aventureiros, por novos conquistadores que vão tentar a sorte, vão tentar ser os novos corteses do Novo Mundo, né? Aliás, a conquista do Peru, de alguma forma, só foi possível à luz da conquista do México, né? O Pizarro, um primo distante do Cortés, inclusive, conhecia os passos do Cortés, né? Alguns dos capitães que lutaram no México vão parar na conquista do Peru, né? Então, esses textos circulam para além. A mesma coisa, o Las Casas escreveu isso para que a Espanha se apiedasse do que fazia com os indígenas e pensar uma lógica mais religiosa para o Novo Mundo, e ele vai ser apropriado por protestantes
fora da Espanha que vão achar nele um alicerce para falar mal da Espanha, de como a Espanha é mais violenta do que as colonizações protestantes, o que em absoluto não é verdade. Nenhuma colonização é pacífica, nenhuma colonização é boa, né? Em si, nesse sentido. Bom, então os textos circulam em comunidades não previstas necessariamente, o que mostra que eles não podem ser essencializados, né? Quer dizer, um texto de religiosos não circula só entre religiosos, embora ele possa circular majoritariamente entre eles. Alguns dos textos que vocês estão lendo foram publicados, como é o caso do Las Casas, como é o caso das cartas de relação, né? Outros circularam apenas de maneira manuscrita em círculos menores. A gente teve até sorte que eles foram preservados e possam hoje ser lidos a uma nova luz, revelar outras coisas. Então entender o alcance da circulação ajuda também a entender a percepção, né? Como esses textos foram lidos em sua época e o que eles ensejaram de ações no mundo, né? Os textos podem ser vistos como ações no mundo, porque eles ensejam essas ações. As pessoas leem e se imbuem de lógicas que estão no texto e vão agir no mundo em função disso, né? Por fim, esses textos às vezes se apropriam uns dos outros. Eles passam a citar uns aos outros, né? Então, quem esses autores citam em seus textos? Não, bom, um texto como o do Gômara, que vocês não vão ler, cita o Cortés, né? Porque ele está citando as cartas de relação do Cortés. Ele leu, o Gômara escreveu a pedido do próprio Cortés, né? É uma história oficial da conquista do ponto de vista cortesino, né? Agora, por outro lado, o que me interessa aqui é que textos são citados por esses autores. E você fala, mas eu li os textos indígenas e eles não citam autores. Não citam textos que você reconheça como autores. Mas eles citam diálogos. Olha, eu ouvi de uma autoridade indígena assim, essa memória que se contava em determinado círculo. Quer dizer, eles mostram que há uma instrução, que há coisas. Isso revela uma cultura oral, né? Uma cultura de anciãos. Então, várias vezes se consulta os anciãos para saber o que eles estão pensando. E eles falam isso aqui, acolá. E esse tipo de coisa me revela, né? Me mostra uma certa oralização desse mundo que é importante pra gente, tá bom? E ao mesmo tempo, os textos espanhóis, aí sim se apropriam, pode se apropriar da Bíblia, ou de literatura de cavalaria, ou enfim, de outros textos que mostram o que esses autores estão lendo para pensar, ou para embasar, ou para sustentar argumentos que eles estão usando, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre como ler esses textos, por favor, entrem em contato.